Agora o assunto é muito interessante, um assunto que interessa principalmente a quem tem aí parentes ou conhecidos que precisa de terapias alternativas. Vamos conversar um pouquinho sobre células-tronco. Você já deve estar se pensando, né? Se é um assunto tão interessante, cura tantas doenças, por que que demora tanto, né? Então, não só no Brasil, mas em todo o mundo, falar de célula-tronco é algo que realmente demanda muito tempo, porque é um assunto muito desconhecido, que está sendo pesquisado e eu não posso, né, o pesquisador não pode simplesmente sair aplicando alguma terapia sem antes passar por um rigoroso procedimento de biossegurança, né? Então, ele é pouco, infelizmente, muito pouco disponibilizado, atrai a muitas pessoas, mas temos que entender, e nesse vídeo a gente vai ver que realmente passa por um processo que garanta, né, a segurança e ainda assim podemos ter alguns problemas. E como isso sempre é um assunto que gera muita polêmica, traz, né, muitas perguntas, muitas dúvidas, é relativamente recente, o Instituto Nacional, né, na verdade, o Instituto Internacional, Sociedade Internacional para Terapia Celular, ela disponibiliza um manual em português que tem algumas perguntas e respostas. Eu coloquei aí para vocês o link, para vocês terem uma ideia para acessar. E nesse material ela é informado para o leigo o que é uma terapia com células-tronco, que tipo de aplicações, o que já tem no mercado, o que ainda está sob pesquisa, quais os tipos de doenças estão mais fáceis de serem curadas ou já vêm sendo tratadas com a terapia utilizando células-tronco, aquelas que ainda são promissoras, e assim você tem alguma ideia, até mesmo de pesquisar se um dia alguém te perguntar. Mas vamos para algumas dúvidas que são aquelas dúvidas que são as mais frequentes, né? Com relação a essas terapias com células-tronco. Será que eu tenho aí, né? Para que tipo de doença que eu já posso, que eu não posso usar as terapias com células-tronco? Bom, embora nós estejamos falando de um assunto recente, terapia com célula-tronco para tecido sanguíneo já vem sendo usada há mais de 50 anos, né? Então, transfusão de medula, transplante de células que são do interior da parte óssea já vem sendo usado há muito tempo, né? Mas lembrando da aula anterior que nós estamos diante de uma célula que tem um potencial parcial. Serve para todos os tipos de cânceres? Não, serve para alguns tipos, não para todos, né? Por isso que hoje um bom número de pesquisas estão investindo aí nas células de cordão umbilical como uma alternativa ao tratamento aí de transplantes de medula óssea. Por que isso? Porque as células de cordão umbilical, elas ainda têm um potencial maior do que as células da medula óssea, né? Então, não só as células de cordão umbilical, aquela que foi guardada, né, que eu comentei no vídeo anterior, mas aquelas células de cordão umbilical que estejam disponibilizadas para bancos, né? É possível você oferecer, ceder, né, uma mãe ceder, uma família ceder o seu cordão umbilical para pesquisas. Então, nós temos aí um banco, né, os pesquisadores têm bancos públicos de cordão umbilical, onde a ideia não é usar para aquela criança no futuro, mas usar para a própria pesquisa, como terapias aí para grupos de pessoas que estão com alguns outros problemas. Uma outra pergunta, né, que em um outro tipo de tecido que vem sendo usado, também é o da pele e o da córnea, como eu comentei com vocês, a pele ainda é capaz de se diferenciar em outros tipos, então é uma célula que tem também uma potencialidade e essa potencialidade vem sendo investida justamente aí para poder regenerar e tratar alguns tipos de cânceres de pele. No caso da córnea também é uma célula que ainda tem um potencial de diferenciação e por isso ela vem sendo usada para regeneração aí de alguns tecidos. Aí uma outra pergunta, né? Qual que é o processo comum, né, que o pesquisador e que os médicos acabam usando para desenvolver um novo tratamento? Não é tão simples, né? Quando um pesquisador descobre um potencial ou uma potencial célula-tronco, ela tem que seguir uma série de etapas até ser usada justamente ser aplicada num ser humano. Então, começamos com os testes iniciais que indicam, né, testes que são realizados em placas de Petri, em laboratório, que vão identificar aí realmente o potencial dessa célula. Depois que é verificado em testes aí em laboratório,
passam-se para aqueles testes que são chamados de testes pré-clínicos. Nesse momento, nós vamos avaliar a eficiência daquela terapia em animais que têm um sistema imunológico muito parecido com o da espécie humana. Então, se vai ser para algum, por exemplo, um câncer hepático, é utilizado em algum mamífero, em cobaias, em ratos, que tenham um sistema muito imunológico muito parecido com o nosso. E aqui vão algumas informações importantes que diz respeito até aos próprios animais. Hoje existem algumas cobaias modificadas geneticamente com um sistema muito parecido com o nosso. Vocês não estão diante daquele rato comum encontrado no esgoto, não é isso. Mas são ratos que foram produzidos para testes pré-clínicos e que têm um potencial muito parecido com o nosso. Então, são o que nós chamamos de ensaios pré-clínicos. Uma vez que foi verificada e em cobaias que têm uma patologia semelhante àquela encontrada em humanos, nós passamos para os testes clínicos. Neste teste clínico, são selecionados um pequeno número de pessoas voluntárias que se disponibilizam e que têm interesse de participar deste teste, né, que vão passar por um recrutamento, vão ver todas as condições, né, justamente para poder aligar isso daí. E aí, essas pessoas submetidas nesses testes clínicos, elas vão ser observadas e nesse momento, é um pequeno número de pessoas. Deu certo, realmente é uma terapia que apresenta uma eficiência, ela passa para os testes com um número maior de pessoas. Então, nesse momento, aí sim, comprovada a sua eficiência e aí esses testes vão para as agências nacionais regulamentadoras daquele país. Nesse momento, é muito importante que aquela terapia tenha sido testada em outros laboratórios. Então, por exemplo, testes realizados com algum tipo de célula-tronco nos Estados Unidos devem ser reprodutíveis em outros lugares. Então, nesse momento é um momento de cooperação, onde os ensaios são realizados interlaboratório. Porque não adianta nada uma técnica ser excelente, mas só poder, só ser reprodutível naquele local. Então, ela tem que ser capaz de ser reproduzida em diferentes laboratórios. Feito isso, aprovado, passa para o sistema, no caso do Brasil, pela Anvisa e pelos comitês de ética em pesquisa, os comitês nacionais, o comitê do Centro de Pesquisa e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, justamente para ter aí sim a viabilidade da aplicação daquela terapia. Aí uma outra pergunta, como que eu fico sabendo, Quais as diferenças aí de um tratamento que eu sei que ele já foi testado e que ele não foi testado? Nesse momento é muito importante acompanhar se esse experimento, se esse teste, ele vai ser um teste empírico, se ele está usando, se aquele médico está usando você como um teste, se ele não foi testado antes, ou se aquilo realmente já vem sendo testado. Então, é um momento fundamental, porque aqueles testes, aqueles experimentos que passam por um certo credenciamento, ele tem um rigor maior que garante que respeita todas as técnicas e as normas de biossegurança. Então, não é qualquer lugar que vai oferecer qualquer tipo de tratamento. Isso é fundamental você também saber. E como que eu fico sabendo, Imagina que você tem um parente, uma pessoa conhecida que gostaria de ter interesse de saber melhor, um pouco mais sobre isso. É possível qualquer pessoa acessar e saber onde está sendo desenvolvido e até mesmo quem que está recrutando para fazer essas pesquisas. Eu indiquei para vocês aí um link. Esse link ele vai estar acessando aí justamente do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, mas lá são cadastrados todas as terapias celulares que estão em desenvolvimento no mundo, tá? Então, você pode estar clicando em Find Studies, depois você clica em See Studies on Map e aí você vai ver os países que têm trabalho sendo desenvolvido com terapias. Se você quiser saber especificamente se estão ou não estão recrutando algum trabalho, você pode pesquisar no próprio site sobre terapias celulares, Então, terapias que envolvam células-tronco, você utiliza o termo stem cell, que quer dizer células-tronco, e aí você seleciona aqueles que estão recrutando pessoas para poder fazer esses testes, tá? No caso do Brasil, nós temos mais de 25 desses projetos que estão recrutando, num total aí de 92 projetos em desenvolvimento. Alguns já têm resultados, outros ainda não. É bom você ficar sabendo.